Opa, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero estabelecer pela milionésima vez meu posicionamento político, para que ninguém tome conclusões equivocadas antes que eu termine o raciocínio desse vídeo. Eu sou um conservador, portanto, sou de direita. E diante disso, por não encontrar opção melhor, me sinto na obrigação de apoiar o Bolsonaro, mesmo que ele não me represente politicamente, pois, na minha opinião, o Bolsonaro está mais para um nacionalista, positivista, do que para um conservador de fato. No meu último vídeo aqui do canal, eu quis defender a jornalista Joyce Hasselman, que por demonstrar um certo apoio ao João Dória, tem sido alvo de ataques gratuitos de alguns bolsofanáticos. Assim como existem aqueles analfabetos funcionais da esquerda que nos chamam de fascistas por apoiar o Bolsonaro, existem os papagaios da direita, que nem sabem a definição de direita, mas ficam chamando de comunista qualquer um que discorda deles. Ou se não, ficam repetindo como papagaios desprovidos de qualquer processo racional algumas frases e termos que aprenderam com o professor Olavo de Carvalho. Então, vamos entender por que essa postura intransigente de atacar a Joyce Hasselman e de demonizar o João Dória não é nada inteligente caso você se considere de direita. Eu acho que o meu último vídeo ficou um tanto superficial e hoje quero penetrar camadas mais profundas em busca da verdade. Estamos em uma situação calamitosa. Os canalhas em Brasília querem tomar o Brasil de assalto. O nosso poder legislativo é formado por uma quadrilha de criminosos da pior espécie. O nosso poder judiciário está vendido e aparelhado ideologicamente. Sendo assim, qualquer pessoa com boas intenções que suba ao executivo ficará de mãos atadas se não continuar seguindo essa mesma cartilha nojenta, a não ser que seja aí um grande estrategista que consiga jogar o jogo da política sem se corromper, o que é quase impossível. Claro que eleger em 2018 alguém honesto, que não tenha o rabo preso com ninguém, como o Bolsonaro, deveria ser uma obrigação moral de qualquer um que se julgue uma pessoa de bem e que não esteja aí conivente com toda essa corrupção. Mas primeiro uma coisa tem que entrar na cabeça de todo mundo, senão jamais conseguiremos atinar acerca da real situação do nosso país. O Brasil, desde o surgimento dessa república ilegítima, que se instalou através de um golpe a contragosto da maioria da população na época, nunca foi de direita, salvo alguns políticos solitários. Todos os partidos brasileiros são de esquerda ou de centro. E o que define a direita e a esquerda é o tamanho do Estado e o grau de interferência desse Estado na economia. Então, vamos desenhar. Quanto maior o Estado e maior a interferência do mesmo na economia, o governo está mais para a esquerda. Quanto menor o Estado e menor a interferência do mesmo na economia, o governo está mais para a direita. Um Estado totalitário é extrema esquerda, pode ser comunista ou fascista. Já a extrema-direita nunca existiu, é apenas um conceito usado de forma totalmente equivocada por aí, pois extrema-direita seria a ausência completa de Estado, seria o libertarianismo ou o anarcocapitalismo. O menino lá do Ideias Radicais, ele é extrema-direita. Mas enfim, um Estado minúsculo, que contemple apenas o estritamente necessário, dentro de um cenário de economia de livre mercado, onde todos são iguais perante a lei, sem essa dinâmica de divisões de classes, prevalecendo a meritocracia, é a definição de um governo de direita. Só que dentro do espectro da direita, ela pode ser liberal ou conservadora.
os liberais submetem tudo aos critérios do mercado, inclusive os valores morais e humanitários. Para os liberais, nada é imoral e tudo pode ter um preço, no tanto que possua oferta e procura. Por isso, eles podem se posicionar coniventes com todas as pautas progressistas, né? Liberação de drogas, aborto, etc. Já os conservadores expandem e fortalecem a aplicação dos princípios morais e humanitários tradicionais por meio dos excelentes recursos geridos pela economia de mercado, né? Parafraseando aí o professor Olavo de Carvalho, o conservadorismo é a civilização judaico-cristã elevada à potência de grande economia capitalista, consolidada em Estado de Direito. Então os conservadores, apesar de também defender uma economia livre da interferência estatal, jamais submeterão à dinâmica do mercado os sublimes valores que não podem ser precificados e que nos definem como seres humanos. Bom, em face disso, podemos fazer uma leitura que o Brasil nunca teve uma direita, nem liberal, nem conservadora. O regime militar, que muitos consideram equivocadamente de direita, hipertrofiou o nosso Estado, concebeu milhares de estatais, criou o FGTS, fomentou um capitalismo de compadrio, financiando diversas empresas privadas que competiam deslealmente com as outras, além de fechar o mercado nacional para os produtos importados. Mas em contrapartida, no momento crítico que o Brasil estava passando, talvez um governo de direita democrático não conseguiria brecar um poderoso levante comunista que era amparado aí pela própria União Soviética. Por isso, o regime militar, mesmo não sendo de direita, naquela circunstância foi necessário, jogou a nosso favor, teve um papel fundamental para a nossa soberania, ergueu o Brasil economicamente. Só que durante esse período, os comunistas começaram a se instalar em todas as nossas interfaces produtoras de conteúdo cultural, como a mídia, o sistema educacional, a imprensa, o mercado editorial. E quando o general Figueiredo finalmente cedeu às diretas já, aquele Estado completamente agigantado pelos militares se tornou o ambiente ideal para os inimigos se apossarem e perdurarem no poder, gerando corrupção e esquerdizando de vez a porra toda. E hoje nos vemos aqui. Brasília se tornou a Gotham City sem o Batman e ficamos apenas torcendo para o Pinguim matar o Coringa. Só que de uns tempos pra cá, né, dentro desse cenário caótico, é nítido a formação de uma direita sufocada, meio desorganizada e um tanto quanto espalhada, mas mesmo assim uma direita formada por liberais, por meia dúzia de conservadores e outros tantos pseudo-conservadores. Lembrando que o Bolsonaro ainda não me convenceu que é um conservador genuíno. E o bom senso me faz acreditar que esse é o momento de nutrir essa direita embrionária, construindo pontes e parcerias entre liberais e conservadores, e não de enfraquecê-la com rusgas por discordâncias nos aspectos morais e culturais. Bom, mas aí os papagaios da direita, né, e os bolsofanáticos vão fazer biquinho e falar: mas Luiz, antes da economia, o problema do nosso país é moral e cultural, e os liberais abraçam toda a agenda progressista globalista da esquerda e blá 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 blá. Bom, acho que basta assistir aí uns 2 ou 3 vídeos aqui do canal que já vai dar para perceber que eu concordo completamente com isso. Mas temos que entender que esse não é um ponto que devemos levar em conta agora. Pois essa direita que está em formação, né, apesar de pequena e desorganizada, está bem atuante, mesmo correndo aí às margens desse fétido cenário político, né, banida das mídias de massa e se utilizando apenas das redes sociais, está influenciando milhares de pessoas e abrindo os olhos dos brasileiros.
E a estratégia básica para se ganhar qualquer guerra é vencer uma batalha de cada vez. A ameaça mais urgente, que precisa ser vencida e catapultada do nosso cenário político, é o projeto petista, né, com todos os seus agregados. Essa é a primeira batalha a ser conquistada. O Lula, apesar aí dos altos índices de rejeição, ainda lidera todas as pesquisas. Temos o Ciro Gomes, né, assambarcando, né, adeptos entre aqueles que abandonaram o petismo. Ele sim pode retomar as pautas do Foro de São Paulo com força total. A volta do lulopetismo transformaria de imediato o Brasil em uma Venezuela. Então, estrategicamente, não é o momento de se digladiar com aqueles que estão empenhados em destruir esse mesmo mal. Goste ou não, o Dória é uma peça que, apesar de ideologicamente pertencer às linhas inimigas, é nesse momento um poderoso aliado dessa direita embrionária. E é por isso que permaneço defendendo o posicionamento da Joyce Hasselman. E por isso que quando surge alguém aí morrendo de amores pelo Dória, eu fico na minha. Bom, mas agora, para finalizar, eu quero aqui, junto com você, tentar definir a real posição política do João Dória. Sabemos que o PSDB é um partido de centro-esquerda, de ideologia fabiana, criado pelo mesmo grupo de pseudo-intelectuais que criaram o PT. Mas como já disse, não existem partidos de direita no Brasil. Será que por conta disso o Dória poderia ser de direita e apenas se apoiou em um partido influente para ganhar relevância? Ou ele é de esquerda mesmo? Será que ele é um fabiano convicto? Ele apoiou a Hillary, mas conheço várias pessoas de direita que também apoiaram a Hillary. No Danilo Gentili, ele disse sim que era um social-democrata, mas até aí ele poderia ter dito apenas para não criar desavenças com seu partido. Tem também o fato do pai dele ter sido comunista, o que também não diz muita coisa, né? O Olavo de Carvalho era comunista na juventude. O ponto é que quando perguntam diretamente, Dória, você é de direita ou de esquerda? Ele sai pela tangente e responde só com evasivas. Então, vamos parar de conjecturar e tentar definir sua posição de acordo com seu modo de operação. Ele é conivente com as pautas progressistas, sim, desarmamento, liberação da maconha, lei da migração, aborto, movimento LGBT e etc. Pra falar a verdade, aborto e liberação da maconha, eu não sei se ele apoia. Mas todas essas pautas que fazem parte da agenda da esquerda também são promovidas por boa parte dos liberais. E os liberais são de direita. Todo o discurso do João Dória é voltado para enxugar a máquina pública, diminuir o tamanho do Estado, pró-privatização, pró-flexibilização trabalhista, antissindicalismo. E em São Paulo, de fato, ele está fazendo uma gestão, né, está na prefeitura, fazendo uma gestão eficiente, colocando em prática todo esse discurso. Aí eu te pergunto, qual político de esquerda que defende privatização, que defende aí flexibilização nas leis trabalhistas e que vai contra os sindicalistas? Isso é diametralmente oposto da esquerda, colocando o Dória na esfera da direita liberal. Pois é, meus amigos, o João Dória é de direita. Na teoria, ele é de esquerda, mas na prática tem sido de direita. Tanto que ele já criou algumas desavenças com a FHC e está rolando por aí até um papo de que ele vai migrar para o Democratas. Mas o fator que, na minha opinião, o desqualifica, fator que me deixa incomodado diante de sua ascensão política, fator que pode sim o transformar no tal cavalo de Troia, é uma velada tendência globalista. João Dória flertou com a China, participa de jantares aí com George Soros, né? Foi buscar recurso com o califado árabe. E como, na minha humilde opinião, fatores morais e culturais são os critérios primordiais para a saúde de uma nação,
O Dória, com essa suspeitosa tendência globalista, juntamente com a sua conivência com as pautas progressistas, me fazem, a priori, descartá-lo como possibilidade de chefe máximo do executivo. Assim sendo, por falta de uma melhor opção, permaneço fiel ao meu voto de confiança em Jair Messias Bolsonaro. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, valeu!